Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo 1. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre a nossa total dependência de Deus. O povo de Deus depende exclusivamente de Deus. Quando caímos na besteira de acreditarmos em outra coisa, nós nos decepcionamos. Eu quero, à luz da história de Acasias, trazer algumas lições práticas para nós. Eu estou com a mensagem, mas não estou com o sermão. Vocês vão ter que me acompanhar. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Lê comigo, versículo 2, vamos lá? E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e lhes perguntou: Que há que voltaste? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebu, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles responderam: Era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então lhes enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava sentado ao cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus. O rei disse: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. Esse lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor, porque enviastes mensageiros a consultar Baal-zebu, Deus de Ecrom. Vamos ler juntos essa última frase? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama a que subiste, não descerá, mas sem falta morrerás. Senhor Deus, nós estamos diante da solenidade da Tua palavra. E Tu conheces os corações que estão aqui nesta manhã. Fala aos nossos corações, instrua-nos com a Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, uma das datas marcantes da história do Brasil foi, ou é, o dia 7 de setembro
do ano de 1822. Quando as margens do rio Ipiranga, que fica no bairro do Ipiranga, Dom Pedro I, junto com a sua cavalaria, diz independência ou morte. Independência ou morte. Eu quero falar para você nessa manhã que esse texto vai nos ensinar uma mensagem profunda. O texto vai nos ensinar ou é dependência de Deus ou é morte. Ou nós, como povo de Deus, aprendamos de forma clara que nós dependemos de Deus para tudo, para tudo. E que na hora das nossas maiores necessidades, nós não temos ninguém a recorrer senão o próprio Deus. Se nós tomarmos outro caminho, a morte é certa. A morte é certa. Nós temos o rei Acasias, versículo 2. Está aí que vocês leram comigo. Acasias sofre um acidente, cai de uma das grades do quarto alto em Samaria, e ele adoece. E a sua doença se torna grave, ele não tem mais perspectiva de se levantar da cama. E é tão interessante, meus amados irmãos, que nós somos tão dependentes de Deus, que muitas vezes Deus precisa mandar enfermidades, problemas, dificuldades, para a gente descobrir que mesmo tendo influência, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo recursos, mesmo tendo status, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada. E é tão interessante que esse rei, Acasias, ao invés de buscar a Deus, ao invés de ir atrás do profeta Elias, do homem de Deus, veja aí no versículo 2, que ele chama e envia mensageiros a consultar Baal-Zebub. Baal-Zebub significa o Deus das moscas. O Deus das moscas. E ele vai consultar, não para ser curado, mas ele vai consultar sobre o quê? Será que eu sararei dessa doença? Será que eu serei curado dessa doença? Você sabe que se ele tivesse procurado o profeta Elias, Elias é um homem sujeito às mesmas fraquezas, como nós. Mas ele orou e Deus atendeu. E nós aprendemos de Elias, do exemplo de Elias, que muito pode por sua eficácia a oração do justo. Mas esse homem, ao invés de buscar o Deus verdadeiro, ele vai buscar o Deus das moscas. E aqui tem uma lição muito importante para a minha vida e para a sua vida. É que quando nós perdemos essa percepção, perdemos essa confiança, perdemos esse sentido, essa razão de vida, de viver, que nós dependemos de Deus para tudo, a nossa vida vai por água abaixo. A pergunta que se repete no texto, que eu pedi para você ler comigo, está no versículo 3, diz assim: porventura não há Deus em Israel, para ires consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Veja bem, quando nós, como crentes, ao invés de consultarmos a Deus, ao invés de buscarmos soluções em Deus, ao invés de buscarmos cura em Deus, restauração em Deus, nós começamos a buscar em outros lugares, nós estamos correndo um sério risco. Um sério risco. É tão interessante isso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Jeremias capítulo 8. O povo de Deus sempre
fugir dessa dependência. Aliás, quando os nossos filhos pequenos, eles começam a não depender mais da gente, né? A se vestir, a se banhar, a se trocar, a comer. A gente fica numa felicidade tão grande, né? Mas Deus não quer assim. Por isso que Deus, no próprio ciclo da vida, Ele mostra que nós precisamos dele quando nascemos. E quando nós ficamos velhos e vamos morrendo, nós dependemos mais dele e dos outros. Nós somos seres totalmente dependentes. Jeremias capítulo 8, versículo 8 e 9, diz assim, lê comigo, por favor. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Presta atenção. Se Deus é o meu Deus, o Deus da minha família, o Deus da minha igreja, se o Deus é o Deus de Israel, por que eu vou buscar refúgio na sabedoria? Por que eu vou me afastar da palavra de Deus? Por que eu vou desprezar os valores de Deus? E sabe o que acontece, meus irmãos? Quando a gente perde esse senso da dependência de Deus, nós começamos a depender mais da nossa sabedoria, da sabedoria humana, da inteligência humana, dos recursos humanos. E veja no capítulo 9 de Jeremias. E eu queria que você lesse comigo o versículo 23, diz assim, 9, 23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Versículo 24, vamos ler juntos. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. O que Acasias fez? Acasias, Deus dá uma chance para ele. Ele está em cima de uma cama, enfermo. Não foi Acasias que procurou Deus, pelo contrário, ele foi buscar o Deus das moscas. Mas Deus manda o profeta. Deus entra na história desse homem e diz assim, olha, o anjo do Senhor disse, está aí no versículo 3, dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dizes, porventura não há Deus de Israel, para ires consultar Baal-zebu, Deus de Ecru? Ou seja, você, na situação que você está, você não precisa de outro Deus que não seja eu mesmo, eu sou o Deus de Israel. Meus amados irmãos, quantas vezes nós estamos fazendo isso na nossa vida? Nós fugimos da nossa confiança em Deus, nós fugimos da nossa dependência de Deus. Nós achamos que com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência, nós vamos conseguir realizar as coisas, superar as coisas, e nós olhamos para esse texto e o comparamos quando Isaías é enviado na casa de Ezequias. E a mensagem que o profeta vai e diz para Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque certamente você vai morrer. Diz o texto de Isaías capítulo 37, que em cima da sua enfermidade, o rei Ezequias vira o seu rosto para a parede, se quebranta, chora, ora. E no mesmo instante, quando o profeta Isaías está indo, Deus manda ele parar e diz, volta lá, e diz para ele que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Nós estamos muitas vezes achando, meus amados irmãos, que pessoas, que circunstâncias, que dinheiro pode resolver as nossas questões, quando nós perdemos esse foco. Se Deus é o nosso Deus, nós não precisamos de absolutamente mais nada. Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus dos recursos.
Ele é o Deus que nos salva, que nos redime, que nos protege. Ele é que cuida de nós. É tão interessante. Eu queria que você fosse lá para Isaías, capítulo 31. Isaías capítulo 31, diz assim, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos. Leiam comigo o restante. Que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Senhor de Israel, nem buscam ao Senhor. Veja que Israel confia no Egito, confia na força do Egito, confia nos cavalos do Egito, no exército do Egito. Eles não aprenderam a história de quando Deus tirou esse povo do Egito. Deus já deu uma lição histórica de que não há ninguém mais forte, mais poderoso, que pode salvar-nos do que esse Deus. Mas o povo sai desse aspecto da dependência de Deus e vai confiar na força dos homens. E eu queria que você lesse o versículo 3 do capítulo 31, o que é que Deus diz para mim e para você nessa manhã, que muitas vezes nós estamos confiando não em Deus, mas em nós mesmos. Não em Deus, mas em teorias. Não em Deus, mas em pessoas. Não em Deus, mas em influências. Não em Deus, mas em teorias. E a Bíblia está dizendo, volta para Deus. Volta para Deus. 31:3, o que é que diz aí? Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado. E ambos juntamente serão consumidos. Irmão, que coisa extraordinária nós precisamos aprender. O que é que Acasias faz? Vem a palavra de Deus para ele. Ele então chama um capitão com 50 soldados e vai lá perseguir o profeta. O profeta era o símbolo da palavra de Deus. Era a boca de Deus falando para ele. É tão interessante que quando nós perdemos esse senso da dependência de Deus, nós começamos a questionar a palavra de Deus, nós começamos a questionar os atributos de Deus, o caráter de Deus, as promessas de Deus. E vocês viram o que aconteceu. Primeira 50, diz aí que o anjo do Senhor falou. E esse anjo do Senhor é Jesus. Estava com o profeta. E o profeta disse, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é fogo. A palavra de Deus é martelo que esmiuça pedra. Nada pode resistir à palavra de Deus. E nós temos que crer nessa palavra. E nós temos que depender dessa palavra. E nós temos que buscar cada vez mais esse senso de dependência total de Deus. Porque sem Deus, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Nada. Abra sua Bíblia. Lá em Deuteronômio, capítulo 8. Sabedoria. Dinheiro. Pode levar o povo de Deus a achar que não precisa mais de Deus. Tem muito crente hoje, filho de crente, neto de crente, que está sendo abençoado por causa da promessa de Deus aos pais e aos avós. Porque depois de receberem a herança da fé, os valores de Deus, venderam isso. Como Esaú vendeu a bênção da
primogenitura. Eu conheço muitos juízes, muitos advogados, muitos filhos de crentes, netos de crentes, bem-sucedidos na vida, porque acham que agora não precisam mais de Deus. Deuteronômio capítulo 8. Exortação a ter em memória os benefícios de Deus. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Deuteronômio capítulo 8, vamos lá? Versículo 12. Para não suceder que depois de teres comido e estiverem fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se é abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Versículo 17 e 18, vamos lá bem forte. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Que coisa extraordinária, irmãos. A palavra de Deus é tão clara, é tão límpida. Muitas vezes as bênçãos de Deus, muitas vezes aquilo que Deus nos dá com fartura, através da sua providência, faz com que nós troquemos o abençoador pelas bênçãos. Mas diz assim: se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, porque o quê? Perecereis. Perecereis. Veja, meus amados irmãos, que a mensagem que Elias está dando, e que Deus está mandando para mim e para você nessa manhã, é a seguinte: porventura não há Deus em Israel? Será que nós vamos abandonar a Deus para buscar recursos, força, soluções fora dele? Na nossa sabedoria, nas nossas riquezas? O texto é bastante claro. E o texto termina de uma forma trágica. Porque a palavra de Deus se cumpre. E diz, versículo 17 de 2 Reis 1, 17. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias o quê? Falara. A palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus se cumpre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus vem para nós para produzir quebrantamento, para produzir humilhação, para produzir transformação. E nós não podemos resistir a essa palavra. Eu quero terminar lendo com você texto de Provérbios. Provérbios, capítulo 3. A partir do versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Presta atenção. Deus não está pedindo para você anular o seu entendimento. Aliás, a Bíblia diz que nós temos que procurar compreender
a vontade de Deus. E o ato de compreender é um ato cognitivo. Mas o que ele está colocando aqui é o seguinte, que o coração está acima da razão aqui. O que ele está colocando aqui é que se o meu coração, se todo o meu coração confia em Deus, Ele vai me dar sabedoria, Ele vai me dar entendimento, Ele vai solucionar o meu problema. E Ele vai dizer no versículo 6, vamos ler juntos? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará o quê? Presta atenção, reconhece Deus em alguns dos seus caminhos, em todos os seus caminhos, em todos os aspectos da sua vida, em todas as áreas da sua vida, em todos os projetos da sua vida. Reconhece Deus, dependa de Deus, busque Deus. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Reconhece Deus. Reconhece. E reconhecer aqui não é somente ver Deus, mas depender dEle. Buscá-lo como aquele que pode nos acompanhar nessa área da vida que nós estamos enfrentando. Qualquer que seja a área da nossa vida. Reconhece Deus. Reconhece Deus. E eu quero terminar dizendo para você, a última palavra que provavelmente Acasias ouviu da boca do profeta de Deus. Está no versículo 16. Será acaso, por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Se há Deus em Israel, por que nós temos que consultar os outros? Se Deus é o Deus da nossa vida, da nossa história, se Deus é o Deus da nossa eternidade, por que nós consultamos os outros? O apóstolo João termina a sua carta. Primeira carta de João, apóstolo do amor, ele diz, termina com o seguinte verso: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não permita, meu amado irmão, que os ídolos ocupem o lugar de Deus na sua vida. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus, não tem nada. Amém?